a gente vendo essas necessidades, né, do NRC, da FEDIAF, da AFCO, eles dão tabelas com composição mínima. Quanto que tem que ter de proteína, quanto que tem que ter de cada aminoácido, quanto que tem que ter de cada nutriente, né? Então, vem aquela pergunta, são carnívoros? Se é carnívoro, a gente dá só carne? Quando a gente analisa a composição daquelas tabelas, a gente vê que a nutrição não é baseada só em carne, né? Quando a gente está dizendo, né, canídeo, né, os cães, eles são carnívoros, porém eles são oportunistas na natureza. Eles comem muitos outros itens alimentares, né? Quando você fala carnívoro, você está falando predador. Então, você está dizendo que a alimentação é uma presa, não só carne. Quando a gente fala carne, em termos de cozinha, né, de item alimentar, é tecido muscular a maior parte das vezes, né? Ou algumas vísceras, né? Mas carnívoro não come só isso, né? Então tem a parte do conteúdo dos ossos, tem a questão da fibra, né? Tem outros itens alimentares, outros nutrientes que estão incluídos numa presa, não necessariamente só carne, né? Eles são muito oportunistas, então é importante. Eu dei o exemplo, né, do lobo-guará, que é um canídeo da natureza, um lobo, né? E uma boa parte da alimentação dele é baseada na fruta do lobo, é uma solanácea, né? Como se fosse um tomatão, né? Que dá na natureza, que é uma fruta que faz parte da alimentação natural do lobo, né? E é um vegetal, né? Então, não necessariamente a alimentação tem que ser baseada só em carne. É importante ter um equilíbrio, né, entre os nutrientes. E não que o excesso de carne vá causar problemas, mas não combina, às vezes, com o metabolismo já de um animal mais idoso, né? E, às vezes, o excesso de carne, ou a má conservação da carne, ou a carne mal conservada, ou com muita contaminação, né? Pode levar a diversos processos de infecção intestinal, diarreia, né? Muitas das infecções intestinais estão ligadas a bactérias que ocorrem em carne ruim, né? Ocorrem numa carne mal conservada ou carne estragada no lixo, né? Que são as bactérias patogênicas que mais afetam os intestinos, né? E o sequenciamento de DNA, né, em 2005, já mostrou, né, que os animais evoluíram e adaptaram o organismo e possuem as enzimas digestivas para fazer a digestão de vários tipos de amido, né, de moléculas de carboidrato diferentes, de vários açúcares, né, normalmente no metabolismo. Então, assim, cachorro não digere arroz, não digere carboidrato. Bom, olha aí a composição da ração, tá cheio de carboidrato, tem trigo, tem milho, tem arroz, né? Como assim os cachorros não digerem? Digere sim, sabe? Tem lá enzima para fazer a digestão. Então, assim, não dá para querer comparar um lobo com um cachorro e querer imitar a alimentação do lobo com o cachorro, tá? O lobo está lá para tomar as decisões dele na natureza, a gente está aqui para tomar decisões que sejam as melhores para a saúde do cão, né? E a gente está no objetivo de longevidade, então, assim, a longevidade do lobo é muito menor do que a que a gente quer para o nosso cãozinho em casa, né? Então, o fato deles não terem aquela questão da alfa-amilase salivar não quer dizer que eles não vão digerir amido. Os cães produzem todas as enzimas digestivas, pancreáticas, intestinais, que tinham que produzir para fazer a digestão do amido intestinal e aproveitar os nutrientes, né? Então, a gente, como, né, numa atividade de nutricionista, a gente está aí para entender como que o cozimento funciona, como que o processo de industrialização favorece a digestão, né? O que é feito para melhorar esses sistemas. Então, olha só, a gente está vendo aí as particularidades, o início das particularidades digestivas, né? Que é a boca, o dente, né? Os animais têm dente para macerar o alimento, tem que mastigar, né? Tártaro é uma coisa muito comum de acontecer, né? E o animal que tem tártaro
Nem sempre é o animal que come dieta caseira, não. A maior parte dos animais que estão hoje nas clínicas limpando dentes são animais que comem ração, né? Mas a qualidade da mastigação interfere muito nisso. A ração ela é muito dura, ela é muito seca, o grão dela é muito duro e ele varia de tamanho de acordo com a raça do animal, porque o animal tem que mastigar, né? Não só roer osso para poder limpar, mas mastigar o grão de ração. Então, aquele cachorro que come muito rápido, né? Que às vezes vomita o grão de ração inteiro depois de comer. É um animal muito ansioso, esse animal tem que comer mais devagar para também mastigar a comida. Por quê? A qualidade, às vezes, da digestão desse animal muito ansioso vai aparecer na qualidade da pele, né? Pode aparecer com outros problemas que estão relacionados ao estresse, né? Porque é um animal que come muito rápido. E a qualidade da digestão e aproveitamento de vitaminas, a absorção de nutrientes, também está ligada a essas características de ansiedade, né? E uma das primeiras coisas que a gente percebe, né, do animal que não mastiga bem a comida é que às vezes ele não tem um aproveitamento de nutrientes que deveria, né? A consistência e a apresentação do alimento está diretamente relacionada a isso, né? Então tem muita gente que acha que o animal é igual um bebê, principalmente cachorro pequeno, né? E tem maneira de fazer a comida muito molinha, amassadinha no garfo. Não, gente, não precisa. O cachorro tem que mastigar, né? Não é um bebê, ele tem dente, né? Então, a consistência da comida tem que ser uma consistência que também favoreça a mastigação, né? Não estou dizendo que você não pode usar a panela de pressão, não é isso. Mas é que não precisa. O animal não precisa de uma carne tão molinha, desmanchando como a gente faria uma carne de panela para a gente, né? O animal tem dente para cortar a carne e tem dente para macerar os legumes. Ele não precisa que amasse para ele no garfo, né? Quanto mais você facilita o alimento natural, a comida cozida já é naturalmente mais mole do que uma ração, né? Uma ração seca. Você tira o desafio do animal de mastigar a comida dele, né? Então, entender a quantidade de umidade que tem na comida, né? O tamanho, a dureza do corte, o tamanho e a forma do alimento, né? Vai interferir diretamente no processo de mastigação e de salivação do alimento, né? O que é a saliva? A saliva é o primeiro protetor natural do estômago, né? O primeiro digestivo. Então, assim, a saliva ela é rica em muco, né? E esse muco forma uma camada, né? No entorno da mucosa do estômago que ajuda a proteger, né? Então, um animal que saliva mal, que mastiga mal o alimento, é um alto candidato, né, a desenvolver uma gastrite. É um animal que é comum chegar com aquela narrativa de que de vez em quando vomita, aquela espuminha branca, sem alimento, né, vazio, mas vomita de forma intermitente, às vezes não é muito constante, tem época que piora, tem época que passa, entendeu? Por causa, às vezes, de uma característica de comportamento, de mastigação e de falta de salivação do alimento. Ele é um candidato a desenvolver uma gastrite a longo prazo, né? Entender essas particularidades digestivas, né? O que acontece na digestão dentro do estômago? O que acontece dentro do estômago? A gente tem liberação de água, de muco, uma parte desse muco vem da saliva, pepsinogênio, que é a enzima que vai se tornar pepsina, que vai começar a quebrar as moléculas de proteína dentro do estômago, né? Para o início do processo de digestão em si, né? Então, isso para acontecer precisa de meio úmido, né? Quando entra uma ração, a ração é muito seca. Então, geralmente o animal vai lá e bebe água no potinho, bebe, para fazer aquela sopa estomacal para poder começar a ter uma qualidade de digestão melhor. A digestão
melhor acontece em meio úmido, né? Então, depois que aquilo acontece, que o estômago está cheio, está repleto de líquido, está estimulando o processo de digestão, né? Esse aparelho digestivo, ele está focado no processo de digestão. E tem um passo a passo a ser seguido, né? Então, depois que o animal já está com aquela barriguinha cheia, foi, terminou de comer, às vezes é um animal meio ansioso, continua pedindo um pouquinho mais de comida. Aí vai no potinho de água, bebe, bebe, bebe água, enche a barriga, geralmente vai dormir, né? E ele precisa daquele tempo, né, para o processo de digestão acontecer com qualidade, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo do animal ansioso, aquele cachorro que come muito rápido, é difícil de chegar nesse momento, né, de descansar e de parar depois de comer. Só quando a digestão do alimento começa a chegar no intestino delgado, 20 minutos, meia hora depois de comer, tem a liberação do suco pancreático. O que que isso representa na prática? O sono, a moleza, né? A gente tem uma liberação de bicarbonato dentro do intestino que leva a uma maré-alcalina, né? Pós-prandial. Então, assim, o que é isso? Na prática, o animal sente aquele soninho, aquela moleza. Então, esse tempo entre o encher a barriga e o sentir aquele soninho depois de comer é o tempo que leva também da comida começar a sair do estômago e chegar no intestino delgado. Então, tem alguns animais que ficam felizes, que chamam para brincar depois de comer, né? É importante a gente deixar esse tempo dar uma acalmada para ele poder chegar naquele ponto de tirar aquela sonequinha depois de comer, né? E isso quando acontece no horário mais quente do dia, naquele horário de meia-noite, né? De meio-dia, 1 da tarde, às vezes 11 da manhã, o animal não está animado para comer. Por quê? Porque ele já está encalorado, né? Então vai uma coisa acumulando a outra. E por isso que o animal às vezes não quer comer, né? Ou se você levar o animal para fazer exercício, às vezes meia hora, 40 minutos depois de comer, ele está passando exatamente por esse momento. Então, é um animal que não está com vontade ou com pique de passear exatamente naquele momento. Por quê? Porque ele ainda está passando pelo processo de digestão, né? Então, entender o passo a passo do processo de digestão está relacionado com cada área do intestino, né? E o que acontece em cada porção intestinal é de acordo, vai refletir, né, na qualidade da nutrição desses animais. Então, aí, só para exemplificar, né, a gente tem os aparelhos digestivos, né, comparando do cachorro e do gato. Então, assim, particularmente, o que isso quer dizer? Eu não coloquei, né, uma comparação com o ser humano, mas, assim, estruturalmente é um aparelho digestivo menor do que o do ser humano, né? Então, assim, isso reflete na qualidade da fibra, na quantidade de fibra, né, que a gente trabalha. Então, assim, tem muita gente falando, por exemplo, em dieta vegetariana, ou tem muita gente que indica, eu sei que muita gente indica arroz integral, né, que diz que é melhor para a saúde. Só que a gente tem que sempre estar associando a quantidade de fibra, né? Como é um aparelho digestivo curto, quando a gente coloca muita fibra, a fibra acelera o trânsito intestinal, então faz a comida passar por esse aparelho digestivo mais rápido, né? E isso vai refletir na qualidade da nutrição, tá? Aí então a gente pensa, então colocar só uma abobrinha ralada, só fibra e água, um alface, não tem problema junto com a ração. Tem, também tem, né? Tudo representa, tudo que a gente come representa um grupo de nutrientes, né? Que vai causar algum tipo de interferência na qualidade da nutrição, né? Então, é importante entender o que acontece, né, na digestão, em cada parte do aparelho digestivo, para a gente conseguir estimular o que é melhor para a saúde. Aí a gente entra numa área que tem se falado muito, que é a questão da probiose, né? Que melhora muito a qualidade da imunidade, né? Melhora-se muito a imunidade. Por quê? Porque você favorece a absorção de vitamina,
e aí o reflexo disso é favorecer também a imunidade. Você aumenta as fontes de absorção de fontes de vitamina K, do complexo B, né? Você melhora a mucosa intestinal, então você melhora a qualidade da absorção de nutrientes, você melhora a absorção de outras vitaminas, né? Então, hoje em dia, com comida, fica muito fácil da gente usar produtos que são os produtos simbióticos, ou seja, produto que tem probiótico e prebiótico, né? O que é o prebiótico? O prebiótico é a comida da bactéria, né? É onde a bactéria se fixa no intestino. O que é o probiótico? O probiótico é a própria bactéria, a colônia, né? Que vai estar agindo ali naquele aparelho digestivo para formar, né? Para gerar um melhor ambiente que não favoreça o aparecimento das bactérias, que são as bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam as inflamações e as infecções, né? As bactérias que causam doenças. Então, os produtos simbióticos, eles têm ganhado muitas indicações no mercado, né? Muita visualização. E a comida natural, como fonte natural de fibras nos legumes, né? Tem sendo também indicada como uma forma de melhorar a imunidade, né? Por quê? Porque a gente melhora a absorção, né? Você melhora a qualidade das vitaminas que estão sendo absorvidas pelo organismo, né? Então, por isso que alimento natural tem tantas boas indicações, né? Como sendo um alimento que facilmente a gente consegue manipular essas questões de intestino, né? E não só manipular, mas manter, né? Que é o mais difícil na questão dos animais que têm intestino sensível, por exemplo, né? E você melhora a imunidade, com certeza, porque você melhora a absorção de vitaminas, e isso reflete diretamente na imunidade do animal.